A paz do Senhor, igreja. Aleluias. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé e abre as vossas Bíblias. Aleluias. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Eu pediria a você que se encontra em casa, que abrisse também as vossas Bíblias em Salmos de número 61. Aleluias. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Você que se encontra em casa, se coloca de pé em reverência à palavra do Senhor. Aleluias. Salmos de número 61, que diz: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Deus, o fim da terra clamarei a ti quando meu coração estiver desmaiado. Leva-me para a rocha e mais alta do que eu, pois tens sido o refúgio para mim, uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigarei-me-ei no esconderijo das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem ao teu nome. Prolongarás os dias do rei e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o perseverem. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos dia em dia. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Pai querido e amado Deus, nessa noite, eu adentrar na Tua presença, ó Deus, ao nosso coração, Pai santo e amado Deus, o testifica da Tua bondade, da Tua maravilha, da Tua glória, de tudo aquilo, Senhor Deus amado, que o Senhor tem dispensado ao favor, ó Deus amado, da Tua igreja. Esta igreja, Deus amado, rende graça ao Senhor nesta noite, entendendo, Senhor Deus amado, que toda a plenitude, todo o seu querer, Deus amado, respalda sobre a vida, Senhor Deus amado, sobre o lar, sobre a casa, a família daqueles que te adoram, que buscam o Senhor em espírito e em verdade. Por isso, Deus amado, te glorificaremos e te louvamos o teu santo nome, porque grande é o Senhor, grandes maravilhas o Senhor tens feito, Senhor Deus amado, no meio do teu povo. O Senhor, Deus amado, com a tua palavra tem invocado, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus amado, de coração quebrantado, aqueles que rendem graça ao Senhor, aqueles que te busca, Senhor Deus amado, pelas madrugadas, porque a intimidade do Senhor, é Deus amado, com aqueles que o buscam o Senhor. O teu Espírito baila neste lugar, mostrando, Senhor Deus amado, a tua grandeza e a tua fidelidade, para que, Senhor Deus amado, possamos a cada dia render graça, chegar diante do Senhor com a certeza e a convicção que o Senhor Deus amado é quem tem nos guiado por esse caminho esse, Pai santo e amado Deus, que tem nos sustentado, caminho esse que tem nos levado mais altos céus, caminho esse, Senhor Deus amado, que nos traz a garantia de salvação, a garantia é essa, Senhor Deus amado, que só o Senhor pode nos dar. Por isso, Senhor Deus amado, nesta noite nós invocamos o teu santo nome e bendizemos, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Toda a honra e toda a glória é dado a ti, porque somente o Senhor é digno, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Eu passo agora para o grupo de louvor em nome de Jesus. Aleluia. A paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma noite, né? Mais uma oportunidade dada pelo nosso Deus para estarmos aqui louvando e adorando o nome santo de Jesus, não é verdade? Quem crê que Jesus se encontra neste lugar? Então vamos dar uma salva de palmas bem bonita para ele, porque ele se encontra presente. Aleluia. Dá mais forte, Deus. Eu sei que pode ser mais forte, amém? Ele se encontra presente no nosso meio.
Vamos adorar o nosso Senhor. Aleluia. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido. Tu és lindo, ó Senhor. Te louvamos e agradecemos, e a Ti, ó Deus, rendemos aleluias, ó Pai. Cantamos aleluia. Aleluias a Ti, Jesus. Cantamos aleluia. Aleluias a Ti, ó Deus. Cantamos aleluia. Digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos
Glória a Deus, uma salva de palmas desse Jesus maravilhoso. Aleluia, tu és lindo, ó Senhor. Aleluia. Graças eu te dou, oh Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo eu, Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digo é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo eu, Senhor, sobre o trono estás, soberano
aleluias. Ele é o nosso Senhor ressurreto, amém? Quem crê que Jesus é ressurreto, quem crê que Jesus vive, quem crê que Ele está aqui em nosso meio, então vamos dar uma salva de palmas a esse Senhor maravilhoso que se encontra presente, aleluias, aleluias, Tu és maravilhoso, ó Jesus. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me
palmas desse Jesus maravilhoso. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, aleluias. Deus, Tu és santo por excelência. E até aqui, Senhor Deus amado, o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos alcançado com a Tua infinita graça e misericórdia. Não porque merecemos, mas é que o Senhor é bom. Aleluia. Eu queria pedir você nessa noite, com todo carinho, que abrisse as vossas Bíblias em Crônicas 29, para a glória de Deus. Quero pedir você que está em casa, que pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, e reverença o nome do Senhor. Vai até a sua carteira, pega a sua oferta nessa noite, separa a sua oferta para o dia que você vier na igreja, você ter a oferta do Senhor separada. Porque nesse momento, a palavra do Senhor, com certeza, adentrará no teu coração. E você vai perceber o quanto você tem sido abençoado pela mão forte e poderosa do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Crônicas 29, versículo de número 17. Primeiro, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, glórias a Deus, amém? Bem sei eu, Deus meu, que Tu prova os corações e que da sinceridade Te agrada. Eu também, da sinceridade do meu coração, voluntariamente, dei todas estas coisas. Agora vi com alegria que o Teu povo, que se acha aqui, voluntariamente, aleluia, voluntariamente Te deu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estar com o coração aberto para abençoar a casa do nosso Deus, aonde Ele tem preparado as bênçãos celestiais para nossas vidas. Então o nosso coração tem que estar agraciado diante do nosso Pai. Amém? Oremos o nosso Deus, já está de pé, prepara a sua oferta. Nós vamos orar em nome de Jesus. Pai santo e amado, ó Deus, com gratidão em nosso coração, nós ofertamos nessa noite, ó Deus, aquilo que o Senhor já tem ministrado ao nosso coração para deixar no Teu altar. Pai santo e amado Deus, te pedimos e Te glorificamos e exaltamos o Teu nome por entender. Ó Deus amado, tudo que temos é Teu, pois somos Teu, pois sabemos, Senhor Deus amado, que o preparar na Tua palavra, Senhor, nos indica, Senhor Deus amado, rumo ao céu. E assim, Senhor Deus amado, crendo na Tua santa palavra, nós queremos também, ó Deus, enviar aquilo que o Senhor tem preparado para nós ao Seu altar, para também, Senhor Deus amado, com os recursos do qual o Senhor tem nos concedido, nós também, através da nossa fé, possamos também alcançar aquele, Senhor Deus amado, que dependiosamente de Ti, precisa, Senhor Deus amado, da Tua graça. No nome santo de Jesus, nessa noite eu peço ao Senhor que receba nossos dízimos, nossas ofertas, Senhor Deus amado, como cheiro suave às suas narinas, porque assim o Senhor tem nos ensinado, tem aprendido de Ti e queremos, Senhor Deus amado, praticar dia após dia, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus, podeis trazer os seus dízimos, as suas ofertas aqui no gasofilácio no nome de Jesus. Glórias a Deus. Amados, mais uma vez eu quero aqui fazer um apelo, principalmente você que se encontra em casa. Você que se encontra em casa, está nos assistindo essa live, que você coloca nesse momento, como se você estivesse aqui junto conosco.
Por algum motivo você não pôde estar aqui nessa noite. Mas eu faço esse apelo, é que eu senti no meu coração de fazer esse apelo a você. Se coloca de pé com toda reverência a Deus e pega sua Bíblia e acompanha, porque eu acredito que nessa noite, Deus separou essa noite para mim e para você, para nós, adorar, glorificar e exaltar o nome dEle. Então você está na sua casa, mas você também está cultuando ao nosso Deus. Amém? Esse é o pedido que eu te faço para nós orarmos junto, para nós receber, para que Deus prepare o nosso coração nessa noite, para nós receber a palavra que Ele separou para mim e para você nessa noite, no nome de Jesus. Eu convido a igreja novamente a se colocar de pé para a glória de Deus. Pai, no nome santo de Jesus, ó Deus, eu vos peço, Senhor Deus amado, que prepare o nosso coração nessa noite. Porque eu creio, Senhor Deus amado, que o Senhor tem algo sobrenatural para nossas vidas. Porque o zelo que o Senhor tem tido com a tua igreja, Deus, eu creio que o Senhor continuará tendo. E sei, Senhor Deus amado, que as bênçãos do Senhor acompanhem aqueles que verdadeiramente, Senhor Deus amado, se rende graça, verdadeiramente busca do Senhor. Eu creio, Senhor Deus amado, nessa noite que o Senhor já preparou esta palavra, Senhor Deus amado, virá entre nós e como espada de dois gumes, Pai. Cortando, Senhor Deus amado, de uma forma extraordinária, de uma forma maravilhosa, do qual, Senhor Deus amado, só o Teu nome é glorificado e exaltado. Por isso, meu Deus amado, nós rendemos graça ao Senhor nessa noite, por saber, Senhor Deus amado, que por não merecer, mas o Senhor tem cuidado de nós, a palavra do Senhor tem nos encontrado, e o nosso coração tem quebrantado na Tua presença. Por isso, nessa noite eu peço, Senhor, seja conosco, Pai, e fala nossos corações no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Eu queria uma salva de palmas para Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos receber o nosso preletor desta noite, o nosso pastor, pela obra do Espírito Santo de Deus, do qual Ele tem nos presenteado, no nome de Jesus. Paz e graça, irmãos. Uma boa noite a todos. Louvamos a Deus, querido, por mais essa bendita oportunidade, né? Nós estarmos aqui reunidos para cultuar, querido, ao nosso Deus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Tiago, que está conosco nessa noite, juntamente com a nossa irmã missionária Gisela. Glória a Deus. Se eu soubesse. Esse negócio desses obreiros fazer as coisas quietinho, né? Ou se eu soubesse. Glória a Deus, mas vamos lá. Querido, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 3. 2 Reis, capítulo 3. Isso, procura um crente para você sentar do lado dele. Um crente que tem Bíblia. Agora vai ser sentado do lado de um crente que não tem Bíblia, você procura outro. Aí está os dois ruins. Amém? Acharam, queridos? Glória a Deus. Nosso abraço aos nossos irmãos que estão em casa, né, que estão cultuando a Deus, juntamente conosco nesta noite. A palavra do Senhor nos diz assim, querido. 2 Reis, capítulo de número 3, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nabate. Com o que fizera Israel pecar, não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava seus tributos ao rei de Israel, 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, se rebelou contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi
e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei e serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partindo o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército e nem para o gado que os seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-lo nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, e que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, pois trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis a todos e todas as cidades fortes, e a todas as cidades escolhidas, e a todas as árvores boas cortareis, e entupireis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. Até aqui, amém? Eu sei, querido, nós já oramos, mas como diz o pastor Vieira, que oração em caldo de galinha não faz mal para ninguém. Vamos fazer mais uma oração no nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nós acabamos, ó Deus querido, de ler, Senhor, a tua bendita palavra. Eu rogo, ó Deus amado, a ti, que o Senhor tenha misericórdia, Deus querido, das nossas vidas, que o Senhor venha nos instruir, ó Deus amado, nesta noite, por intermédio, ó Deus amado, desta palavra viva, dessa palavra, Deus amado, poderosa. Senhor, nós não precisamos nessa noite de mais nada, a não ser, ó Deus querido, recebermos de ti, Senhor, a instrução, ó Deus amado, nesta noite. Fala, Deus querido, aos nossos corações. Fala, Deus amado, com cada um de nós. Nós que estamos aqui, ó Deus querido, nessa casa de oração. Nossos amados irmãos que estão agora, Deus amado, em seus lares. Que todos sejam edificados pelo poder, ó Deus amado, que é na tua bendita palavra. Nós oramos, ó Deus amado, a ti, no nome santo de Jesus. E oramos para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Podes assentar, querido, em nome de Jesus. Pois bem, querido, eu gostaria de começar a meditação, querido, da palavra de Deus nessa noite, citando a palavra do apóstolo Paulo, quando escreveu, querido, aos Coríntios. Ele disse que tudo aquilo que no passado foi escrito, querido, para o nosso aprendizado. Para que nós pudéssemos, irmãos, olhar para a história do povo de Deus, para aquilo que ficou relatado, não somente, querido, no Antigo Testamento, mas Paulo também está falando também dos relatos que aconteceram com Jesus Cristo ali no Novo Testamento. E tudo aquilo que foi registrado, querido, com um propósito, que ficasse como lição para nós, para que nós pudéssemos olhar para a palavra de Deus e extrair, querido, dessa palavra, lições para que nós pudéssemos andar em caminhos planos, em caminhos retos, na presença, querido, do nosso Deus. E hoje, eu meditando, amado, nesse texto, eu comecei a tirar algumas lições, que eu gostaria, querido, de compartilhar com a amada igreja nesta noite. E quando você lê, querido, aqui já os 3 primeiros versículos, que vai fazer uma breve introdução a respeito, querido, do rei Jorão, vai falar que ele era filho de Acabe,
né? A sua mãe era Jezabel. Ele era, querido, rei do norte, né? Ali de Samaria, capital Samaria. E vai nos dizer, querido, que o que ele fazia era mal diante do Senhor. Então a palavra de Deus, querido, ela já entra nos informando que o andar, querido, desse rei na presença de Deus era um andar, querido, que não agradava a Deus. Embora, feito uma comparação entre os pecados de seu pai e de sua mãe, no caso Acabe e Jezabel, né, a palavra de Deus vai dizer, ora, ele pecava, mas ele pecava bem menos do que os seus pais. Só que a palavra de Deus, querido, nos traz mais uma informação. No versículo 3, vai dizer assim: contudo aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizera Israel pecar, e não se apartou deles. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se pudesse deixar marcado aí 2 Reis, capítulo 3, nós já vamos voltar para ele, mas só para nós podermos entender, querido, um pouquinho o contexto, para nós voltarmos ao texto. 1 Reis, capítulo de número 11, você vai encontrar, querido, mais algumas informações a respeito deste homem por nome Jeroboão. A palavra de Deus, querido, vai nos falar sobre a idolatria de Salomão. Nós sabemos, querido, que Israel, ele teve o seu primeiro rei, Saul, o segundo rei, Davi. Salomão, querido, era o terceiro rei de Israel. Só que o texto sagrado, querido, vai nos falar sobre a questão da idolatria, de um pecado, querido, aleluias, que abominava a Deus. Algo, querido, aleluias, que entristecia muito a Deus, que era a idolatria do seu povo. E por causa, querido, da idolatria de Salomão, Deus, querido, aleluias, ele vai trazer uma divisão ao reino. E Jeroboão, querido, ele é justamente o homem escolhido por Deus, para que quando Deus fizesse, querido, essa separação de reinos, ele seria, querido, aleluias, o cabeça, vamos assim dizer, do reino do norte, por nome Israel. Então, quando você pega, querida, aí no capítulo 11, a partir do verso 30, ou verso 30, vai nos dizer assim a palavra de Deus. E Aías aqui é o profeta, né, de Deus, vai dizer que Aías pegou a roupa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Se você continuar lendo, aleluias, você vai observar, querida, aleluias, outras informações. Mas uma das coisas que eu gostaria, querido, de deixar bem vívido na mente dos irmãos, no coração dos irmãos, está o versículo 37 e o versículo 38 ainda do capítulo 11, que a palavra de Deus continua nos dizendo o seguinte: e te tomarei, Deus dizendo, querido, para Jeroboão, e te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Olha aqui para mim, querido. O texto sagrado, querido, ele vai nos mostrar Deus chamando um homem e fazendo, querido, aleluias, uma grande promessa, querida, a este homem. Uma promessa, querida, aleluias, que Deus havia cumprido na vida de Davi. Nós conhecemos, querido, um pouco a história de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem, querido, aleluia, que pecava como nós, mas era um homem, querido, que sabia conquistar o coração de Deus. E por causa, querido, aleluia, deste amor que Deus tem a Davi, nós vamos, querido, aleluia, entender essa história maravilhosa, né? O porquê que Jesus vem, querido, aleluia, justamente dessa tribo. E porquê, querido, que o Senhor ainda assentará, aleluia, no trono de Davi. Essa história é uma história muito bonita. Mas voltando, querido, ao que nós estávamos falando, Deus chama, querido, Jeroboão, faz uma promessa para ele, aleluia, de que ele reinaria, e que Deus, querido, aleluia, tinha uma promessa de edificar uma casa firme. Essa promessa, querida, de uma casa firme, é de que a linhagem, querido, de Jeroboão, ela iria se perpetuando
aleluias, como rei sobre Israel, sobre o reino do norte. Mas a condição, querido, aleluia, de Deus para este homem era o seguinte, é que ele deveria andar segundo os estatutos do Senhor. É maravilhoso, querido, olhar para a palavra do Senhor e observar, querido, aleluia, Deus na sua fidelidade, irmão Robinho. Como Deus é fiel. Embora, querido, aleluia, em alguns momentos da nossa vida, irmão Dias, nós nos sentimos um pouco que frustrados, né? Nós sabemos, querido, do chamado de Deus em nossas vidas, porque não fomos nós, querido, que escolhemos a Deus, não é como nos diz o Evangelho de João, no capítulo 15, verso 16, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Deus, querido, aleluia, jamais, irmãos, Ele há de chamar alguém, Ele há de escolher alguém, aleluia, e armar, queremos se dizer, uma casinha para essa pessoa, armar um laço para essa pessoa. Uma coisa, querido, que eu e você precisamos entender nesta noite, é que se eu e você somos um chamado de Deus, chamados, aleluias, por Deus, Deus nos chamou, irmãos, para uma vida de bênção, para uma vida, querida, aleluias, de felicidade, de paz. Deus nos chama, querido, para poder caminhar ao seu lado. E isso, pastor Tiago, é algo maravilhoso para nós, porque isso faz bem para nós. Olha a história, querida, aleluia, se você pegar Juízes e você for ler, querida, a palavra de Deus no livro de Juízes, você vai entender isso perfeitamente. Todas as vezes, querido, que o povo se humilhava na presença de Deus, Deus enviava, querido, um libertador, e durante os anos que o povo passava, querido, em comunhão com Deus, em fidelidade com Deus, em obediência, querida, aos estatutos de Deus, você vai ver o texto sagrado dizendo o seguinte, que Deus trazia o quê? Paz no meio do seu povo. Deus trazia o quê? Fartura no meio do seu povo. Por quê? Porque Deus abençoava o trabalho das mãos do seu povo. Deus repreendia, querido, as pestes. Deus repreendia as doenças. Deus trazia, irmão Dias, saúde para o seu povo. O povo vivia em paz. O povo, querido, tinha o que comer, tinha o que vestir. Vivia, querido, aleluia, uma vida tranquila e uma vida saudável. É isso que eu quero que você entenda nessa noite, querido. Que vida de bênção, aleluia, é isso que eu estou pregando nesta noite. Mas todas as vezes, querido, que o povo de Deus, ele se afastava da presença do Senhor, ele desobedecia a Deus, Deus trazia a guerra, Deus trazia a peste, Deus trazia a fome. Por quê? Para justamente querer trazer o seu povo novamente para a sua presença. E eu quero, querido, aleluia, que você entenda algo nesta noite. Deus nos chamou, mas Deus nos chamou, querido, debaixo de um propósito. Deus, querido, aleluia, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E quando você vai, querida, aí, né, para o capítulo agora de número 12, passa aí um capítulo para frente, por favor, capítulo de número 12. A partir do verso de número 26, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração desse povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: Muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Então vamos lá, para nós podermos entender, para voltarmos lá para o nosso texto. A partir do momento, querido, que Deus rasga o reino de Israel, 2 tribos, querido, elas ficarão no sul. A tribo do sul chamado Judá, ou o reino do sul chamado Judá. O reino do norte, querido, ele fica com 10 tribos. E é justamente Jeroboão, querido, aleluia, que está agora reinando sobre 10 tribos. A palavra que Deus havia, querido, dito a Jeroboão, por intermédio do profeta Aías, ela agora já havia se cumprido. Só que vai chegar agora, querido, o tempo das festas, aonde o povo de Israel descia para Jerusalém para poder, querido, adorar a Deus, querido, lá no templo que foi construído por Salomão.
E nos diz a palavra de Deus, querido, que Jeroboão começou a temer. Por quê? Porque o povo agora, querido, que estava debaixo do seu governo, debaixo do seu reinado, ele precisava agora descer para Jerusalém, para o reino do sul. Por quê? Porque era lá, querido, que estava o templo. Lá era o lugar que Deus havia escolhido, o lugar, querido, que Deus queria ser adorado. E Jeroboão, querido, ele pensa o seguinte: bom, o povo agora vai descer para Jerusalém. O que é que vai acontecer? Esse povo, né, vai se voltar contra mim, vão me matar e vão voltar novamente a servir a Jorão. O que é que Jeroboão, querido, ele faz? Aí nós vamos entender, querido, qual é o pecado que Jorão está seguindo agora, lá no capítulo que nós lemos. Jeroboão, querido, ele tem uma ideia. E ele diz o seguinte: para o povo não descer para Jerusalém, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um local de adoração aqui no Reino do Norte. E é isso, querido, que ele faz. Ele escolhe 2 cidades, uma em Dan, no norte, e outra em Betel, querido, no sul. E ele constrói 2 bezerros de ouro, e ele chama o povo e diz o seguinte para o povo: olha, descer para Jerusalém é muito longe. É muito cansativo. Vamos fazer o seguinte: não precisa descer para Jerusalém. Aqui está os seus deuses que vos tiraram da terra do Egito. Ele cria, querido, um local de adoração aonde Deus não criou. Ele cria, querido, instrumentos de adoração que não foram criados por Deus. E ele muda também, depois você continuar lendo, você vai perceber que ele vai mudar também, querido, o tempo ou os dias das festas que Deus havia instituído para poder ser adorado. É esse pecado, querido, que nós vamos encontrar, aleluias, falando lá em 2 Reis. É sobre isso que a palavra está dizendo. Agora, querido, antes de nós voltarmos lá para o nosso texto, deixa eu te dizer uma coisa. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, querido, nesta noite, é que Deus, lá em Samuel, ele vai dizer, querido, aleluias, algo para Eli. Por causa do pecado dos filhos de Eli, nos diz a palavra de Deus, querido, que Deus queria matar os filhos de Eli. E Deus, querido, aleluias, por causa do pecado daquele povo, por causa do pecado dos filhos de Eli, Deus, querido, aleluias, não tinha mais arrependimento no coração para aqueles jovens. E Deus, querido, vai dizer uma coisa. Ele diz assim: eu honrarei os que me honram, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. Uma coisa, pastor Tiago, que nós precisamos entender é que Deus jamais, querido, irá nos permitir nós brincarmos com a sua santidade. Deus, querido, Ele não irá negociar, irmãos, aquilo que Ele estabeleceu para a sua igreja como norma, como lei, como estatuto. E há, querido, aleluia, uma grande confusão, irmãos, na igreja de hoje, porque nós achamos que nós estamos no tempo da graça, e parece, querido, que no tempo da graça, pastor Tiago, tudo nos é permitido. Só que, querido, Deus, do período da lei e o período da graça, é o mesmo Deus. Ele continua, querido, aleluia, sendo santo da mesma forma. Ele continua, querido, exigindo santidade do seu povo da mesma forma. E quando eu olho, querido, aleluia, para a palavra de Deus, eu começo, irmãos, a pensar em algumas coisas que de vez em quando, pastor Tiago, a gente consegue enxergar nos dias de hoje. Primeiro, querido, somos, às vezes, querido, tentados a fazer as coisas, querido, para Deus, não do jeito de Deus, mas do nosso jeito. É nós querendo, querido, sempre arrumar uma forma de fazermos aquilo que Deus estabeleceu para nós como igreja, mas nós não queremos fazer, querido, do jeito de Deus. Por quê? Porque parece que do jeito de Deus, irmão Dias, é mais difícil. Parece, querido, que é mais cansativo. Parece, querido, que do jeito de Deus, aleluia, vai nos exigir, irmã Gesane, um esforço maior, uma dedicação maior, um tempo maior,
E às vezes nós vamos precisar gastar um pouco mais para poder fazer, querido, do jeito de Deus. E é o que nós fazemos, irmão. Nós começamos a olhar como Jeroboão, querido, olhou para aquele povo e falou o seguinte: olha, descer para Jerusalém é muito difícil, é muito cansativo, está muito longe. Vamos fazer o seguinte: Deus falou que é em Jerusalém, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos ficar em Betel mesmo, vamos ficar em Dan mesmo. Deus está lá, mas nós temos um Deus aqui também. Vamos adorá-lo aqui. Queridos, ou é do jeito de Deus, porque do nosso jeito, para Deus não serve. Ou é, querido, da forma de Deus, ou da forma de Deus, querido, aleluia, que Deus quer que façamos, ou da nossa forma, querido, não serve para Deus. O texto que eu citei, querido, de João 15:16, que ele vai dizer: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Mas eu vos escolhi para que vocês vão, dê fruto, e o fruto de vocês permaneçam. Não é uma escolha, querida, aleluia, para nós fazermos o que nós quisermos. Deus falou: eu vos escolhi, mas eu escolhi vocês porque eu tenho um trabalho para vocês. Vocês precisam o quê? Frutificar. E esse fruto não pode cair por terra. Esse fruto tem que permanecer até a eternidade. E aí, querido, eu começo a olhar para a palavra de Deus. E eu preciso, irmãos, olhar para a minha vida. Eu preciso olhar, querido, para ver a forma, a maneira, querido, que eu resolvi adorar esse Deus e servir a esse Deus, irmãos. Porque eu olho para a palavra de Deus, irmãos, e eu estou vendo um homem que foi escolhido por Deus, que Deus mandou o profeta para falar com ele. A promessa, querido, que Deus fez àquele homem, Deus, aleluia, a cumpriu. Ele está agora reinando sobre 10 tribos. Será, querido, aleluia, que Deus não teria poder para poder guardar a vida dele, acaso aquelas 10 tribos se levantassem para poder matá-lo? Sim ou não? Claro que sim, queridos. Deus faz a promessa, e Deus, querido, aleluia, tem poder de cumprir a promessa. Uma coisa, querido, que nós precisamos entender, aleluias. Deus nos chamou, Deus nos encheu de promessa, mas Deus, querido, aleluia, ainda espera um posicionamento, querido, da nossa parte. Uma das coisas, querido, que me chama a atenção, por isso que eu falei, querido, sobre a questão da fidelidade de Deus, é que Deus chama um homem. Nós estamos falando de Deus, irmãos, um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que sabia, querido, tudo o que este homem iria fazer. Sabia ou não sabia? Sabia, mas Deus chama. Deus dá o quê, irmãos? Oportunidades. Irmãos, Deus é Deus de oportunidades, querido. Somos nós, irmãos, aleluia, que temos que decidir o que nós vamos fazer, querido, com a oportunidade, pastor Tiago, que Deus está nos dando, irmãos. O que nós estamos fazendo, querido, com a oportunidade que Deus nos deu, aleluia, em nos colocar, querido, no nosso trabalho, do lado, querido, dos nossos vizinhos, aqui na igreja, aleluia, lá na rua. É isso, querido, que eu preciso entender. O que é que eu estou fazendo com a oportunidade, querido, que Deus me deu, quando Deus me chamou, quando Deus, querido, aleluia, me escolheu. Porque Deus chama, Deus enche de promessa, Deus cumpre a promessa, mesmo sabendo, querido, aleluia, do que aconteceria depois, os anos vindouros, querido, na vida de Jeroboão. E aí, querido, quando nós voltamos lá para o capítulo 3 de 2 Reis, nós vamos ver, querido, aleluia, aqui agora Jorão. Jorão, querido, aleluia, vem dessa descendência. Os pais, querido, de Jorão, Acabe e Jezabel. Talvez, querido, aleluia, os piores reis que Israel teve. E Jorão, querido, nos diz a palavra de Deus, que também não anda, querido, em retidão diante do Senhor. E quando seu pai morre, os moabitas, que pagavam tributo, querido, aleluias, para Israel, nos diz a palavra de Deus, que eles deixam de pagar. Finança começa, querido, aleluias, a empurrá-lo. O que Jorão faz? Chama Josafá, rei do sul. E diz: estou indo para a batalha,
Você vai comigo? O que Josafá diz? Eu serei como tu, os meus homens como os vossos homens, os meus cavalos como os seus cavalos. Entra aqui, querida, aleluias, um outro rei, lá na partezinha de baixo, né, do reino de Judá. E 3 reis agora, querida, aleluias, vão se aliar para poder, querido, batalhar contra um rei. Eu estava lendo, querido, um pouquinho sobre isso, depois você pode confirmar se você quiser. A probabilidade, querido, desses 3 reis vencerem, querido, aleluia, os moabitas, era muito grande. O poderio, querido, era muito maior. A quantidade de soldados, querido, bem maior, porque eram 3 reis contra um. São 3 reinos, 3 exércitos contra um. E Josafá, querido, pergunta o seguinte: por qual caminho que nós iremos? Perdão, Jorão pergunta, por qual caminho nós iremos? Josafá fala, nós vamos pelo deserto. Depois de 7 dias, querido, aquele exército andando, aqueles 3 reis andando, nos diz a palavra de Deus, a água acabou. Não tinha água para os soldados, nem água para os animais, querido, que fornecia o mantimento para aquele grande exército, querido, chegar até o campo de batalha com as suas forças renovadas. E aí, irmãos, vem um grande dilema. Olha aqui para mim, irmãos. Uma das coisas, querido, que eu gostaria também de deixar, irmãos, para a nossa meditação é o seguinte. Eu não sei se você já teve a impressão, querido, de você querer ajudar alguém e parece que a sua vida, querido, estava tão boa, parece que a sua vida, querido, estava tão abençoada, mas você se ajunta, querido, aleluias, com determinada gente, e parece, querido, que você entra na areia movediça, querido, junto com aquela pessoa. Assim está Josafá, querido. Josafá, querido, era um homem de Deus, mas se aliou, querido, aleluias, com um homem, querido, que não temia Deus, não respeitava Deus. Qual é o problema disso? Vai apanhar junto, vai sofrer junto, querido. O que é que nós temos que entender com isso, Robinho? É que nós temos que escolher, Robinho, as nossas companhias. Nós temos, querido, aleluias, que olhar, irmãos, para as pessoas. Não é desprezando, irmão Dias, as pessoas. Né? Não é isso que eu estou pregando, querido, nesta noite. Porque todos nós somos falhos, todos nós, irmão Socorro, somos pecadores. E nós temos, querido, aleluias, que estender a mão e ajudar. Mas tem pessoa, irmãos, que ele não quer ser ajudado, irmãos. Tem pessoa, querido, que ele tem um coração embrutecido. Ele não quer se render, irmãos, à vontade de Deus. Ele anda, querido, aleluia, no deserto, ele fica no deserto. E às vezes você, querido, com compaixão, querendo ajudar aquela pessoa, você estende a mão, irmãos, e o que é que Deus faz? Deus te coloca no deserto, juntamente com aquela pessoa, seca, queridos, os mananciais, seca as fontes e deixa você, querido, aleluia, lá no deserto com aquela pessoa. Josafá, querido, como um homem de Deus, ele diz o quê? Tem alguma coisa errada. 7 dias andando, não chegamos aonde nós queríamos chegar. Ali, querido, não foi um vacilo deles, a questão de não levarem água suficiente para a jornada. É porque eles contavam, querido, aleluias, com ribeiros que haviam, com fontes, querido, que havia no caminho. Porque nós estamos falando aqui, querido, de um terceiro rei, o rei de Edom. O deserto, querido, que eles estão passando é o deserto, querido, de Edom. Era um deserto, querido, conhecido, porque nós estamos falando, querido, de um rei que morava, querido, ali naquelas proximidades, que conhecia aquele deserto. Foi por isso que Josafá falou, nós vamos pelo deserto de Edom. Nós vamos pelo um caminho que nós conhecemos, que nós sabemos. Mas o que que acontece, querido? Contam com coisas, querido, aleluia, que Deus seca. Contam com fontes, querido, que Deus seca, que Deus anula. Se é para eu aprender, querida, aleluias, com a palavra que foi escrita no passado, eu tenho que começar, querida, a aplicar essa palavra no meu coração, Tiago. Eu tenho que começar a olhar para essa palavra, querida, e aplicá-la no meu coração. Por quê? Porque eu preciso entender, irmãos, aonde quer que eu estou.
Porque se eu estou num deserto, se não há fonte, querido, aleluias, nesse deserto, peraí, mas tem alguma coisa errada. Onde é que está o suprimento? Eu sei, querido, que Deus muitas vezes nos leva para o deserto, porque geralmente nós falamos, né, que deserto, querido, é um local de aprendizado, é onde, querido, nós temos talvez, né, os nossos melhores encontros com Deus. Mas deixa eu te dizer, querido, às vezes Deus nos leva para o deserto, não é para nós crescermos na presença de Deus, mas é para nós pensarmos, querido, naquilo que nós estamos fazendo e que está desagradando, querido, a Deus. Foi isso que Deus fez, querido, com esses 3 reis. O que Josafá entendeu? Tem alguma coisa errada. O que nós vamos fazer? Josafá falou assim, não tem nenhum homem de Deus aqui por perto, não? Esqueceram, Rabinho, de falar com Deus antes da estratégia de guerra, de perguntar alguma coisa para Deus, né? Não tem nenhum homem de Deus aqui por perto que nós possamos consultar ao Senhor e entender o que está acontecendo? Um dos servos, querido, falou o seguinte, olha, tem Eliseu. O homem que lavava a mão do profeta Elias, ele está aqui bem pertinho. Josafá falou o quê? Então vamos lá, porque com ele está a palavra de Deus. Quantas pessoas, querido, nós encontramos, irmãos, em um sofrimento, querido, parece que um sofrimento eterno. É dia após dia, irmão, diz. É dia após dia, irmãos. É dia, querida, após dia. É hora, querida, aleluia, de nós termos uma conversa franca com Deus, irmãos. É hora, querida, aleluia, de nós pararmos com essa loucura do nosso coração e nós colocarmos o nosso joelho, a nossa boca no pó, querido, e começar a perguntar a Deus o que é que está acontecendo conosco, irmãos. Foi isso que Josafá entendeu. Porque Jorão, querido, aleluia, ele vai dizer lá para o profeta o seguinte, olha, Deus escolheu esses 3 reis aqui, colocou no deserto para poder nos matar. Deus, querido, aleluia, não nos escolheu para poder nos matar, irmãos. Jorão, querido, aleluia, ele estava com a visão totalmente distorcida de Deus. Por quê? Porque não era um homem, querido, aleluia, que vivia, que não tinha uma intimidade com Deus, não ouvia Deus falar. A sorte dele, querido, é que Josafá estava naquela expedição. E eles vão, querido, até o profeta. O profeta, querido, quando olha para Jorão, é tipo assim, né? Agora você lembrou de Deus? Agora você lembrou que tem um Deus? O que o profeta falou para ele? Por que você não vai consultar os deuses lá dos seus pais? Por que não dobra o joelhinho lá, diante do bezerro de ouro, e pergunta para ele o que está acontecendo? Sabe o que o profeta, querido, ele estava dizendo? Quer dizer que do seu jeito agora não está resolvendo o problema? Agora você quer saber qual é o jeito de Deus? Quer dizer que do seu jeito, que você sempre fez, do seu jeito, chegou uma hora agora que não está resolvendo? O seu jeito agora não está dando mais jeito? O seu jeito agora não tem jeito? Agora você quer o jeito de Deus? É isso que o profeta está dizendo, querido, para ele. E o profeta, querido, vai dizer, se Josafá não tivesse aqui, um homem que eu respeito, um homem que eu considero como um homem aliançado com Deus, nem para a tua face eu olharia. Por isso que é bom, querido, andar com homem de Deus. Por isso que é bom, irmãos, andar com mulher de Deus. Porque o homem de Deus, irmã Lúcia, e a mulher de Deus, sempre terá uma palavra de Deus, aleluias, para nós. O homem de Deus, querido, e a mulher de Deus sempre terá, querida, aleluias, a palavra de Deus para nós, irmã Glaucia. O que o profeta falou? Chame um tangedor, chame um músico. Vamos adorar a Deus? Vamos cultuar a Deus? Vamos buscar a Deus? Vamos trazer Deus aqui para o deserto? Aí chamaram um músico.
tipo assim, um Dário. Quando começou a adorar, o texto sagrado, querido, vai nos dizer que a mão de Deus, querido, viu sobre o profeta. É interessante, querido, nós prestarmos atenção, querido, até nas palavras do texto, né? Versículo de número 15. Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Quando eu fiquei olhando, querida Luiz, para esse termo, ou para essa palavra, a mão do Senhor, sabe o que é, querido, uma pessoa perdida, Tiago? Totalmente perdida, sem mais, perdeu o senso de direção, não sabe o que fazer da vida, e de repente, querida Luiz, aparece alguém e fala: segura aqui, me dá a mão aqui. Era isso, querido, que Deus estava fazendo com o seu povo. A mão do Senhor vem. A mão do Senhor, querido, aleluia, é justamente o quê? O socorro do Senhor, querido. Aleluia, chegou. O socorro, querido, aleluia, do Senhor chegou, querido, aleluia, para aqueles exércitos, para aqueles 3 reis. Ah, querido, como eu me alegro com a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque muitas vezes, pastor Tiago, nós somos desobedientes, ou para não dizer, querido, a maioria das vezes, perdoa se eu estou colocando os irmãos no mesmo patamar, né, de pecado ou de pecador que eu. Quantas vezes, querido, nós negligenciamos o chamado de Deus? Quantas vezes nós abandonamos, querido, a forma, a maneira de Deus, o lugar estabelecido por Deus? Quantas vezes, querido, aleluia, se parece que do nosso jeito, irmãos, é melhor, e nós vamos, querido, aleluia, nessa desobediência desenfreada, até, querido, nos depararmos, querido, com situações que fogem do nosso controle. Mas quando, querida, aleluias, a igreja do Senhor, o servo do Senhor, Robinho, ele para e ele busca, querida, auxílio no Senhor, aleluias, a palavra de Deus vai nos dizer que as mãos do Senhor, querida, elas não estão encolhidas para que não possa salvar. Os seus ouvidos, querido, eles não estão agravados para que não possa ouvir, querida, aleluias, a sua oração, a sua petição, irmãos. Se hoje, querida, aleluia, nós nos encontramos dessa forma, em um beco, querido, sem saída, não conseguimos enxergar, irmãos, aquela luz lá no final do túnel, é hora, querido, de nós clamarmos a Deus, é hora de nós pedirmos auxílio do Senhor, fazer, querido, como a missionária faz aqui às sextas-feiras, ela diz: socorre-me, Senhor. Buscar socorro do Senhor, queridos. Nós vamos encontrar, querido, tanto versículo na palavra de Deus, Deus falando, querido, da sua prontidão, irmãos, em atender, aleluia, a oração da sua igreja. Clama a mim, responder-te-ei, e eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o seu coração. Querido, aleluia, deixa eu dizer uma coisa, irmãos. O céu ainda está aberto, querido, aleluia, para você. Deus, querido, aleluia, ainda tem uma palavra de socorro. Deus ainda tem, querido, uma mão amiga, uma mão estendida, aleluia, para você. Nós somos, querido, aleluia, escolhidos de Deus. Deus, irmãos, como eu falei no início da pregação, Deus não vai, querido, nos chamar e armar um laço para nós e nos abandonar, querido, na nossa situação difícil, mesmo sendo ela, querido, nós que escolhemos, nós que optamos, na nossa loucura, nós escolhemos. Deus é fiel. Deus é fiel. E a palavra de Deus, querido, nos diz que mesmo quando nós somos infiéis, Ele continua sendo fiel. Deus continua sendo fiel, irmãos. Mesmo na nossa infidelidade, Deus continua sendo fiel. E o que Deus fez? Nós lemos, querido, aleluias, o texto. Deus fala o seguinte, aleluias, para aquele exército, querido. Façam buracos no meio do deserto, façam valas, né? Começa a cavar buraco aí,
Aleluia, é a direção de Deus, que começa a cavar buraco. Por que cavar buraco? Porque vocês não vão ver vento, vocês não verão chuva, mas amanhã esse vale aqui vai estar cheio de água. Oh, irmãos, é só falar com Jesus, queridos. Irmão, está difícil, está complicado. Socorro, o negócio lá não está fácil. Socorro, é só falar com Jesus. É só falar com Jesus, irmãos. É só falar com Jesus. Glória a Deus. Não vereis vento, não vereis chuva, mas amanhã o vale estará cheio de água. Vocês irão beber água. Os vossos animais beberão água. O que Deus, querido, aleluia, está dizendo? A crise acabou. Aleluia. A dificuldade era essa. Deixa eu dizer, eu tenho a solução para a sua dificuldade. Não está dando para você resolver. Deus está dizendo, eu resolvo isso para você. É só falar comigo que eu resolvo. O que está faltando é água no deserto. As fontes se secaram. Os mananciais, aleluia, se secaram. Mas deixa eu te dizer, eu tenho água para você no deserto. Eu trago água para você no deserto. Eu ainda sou o seu Deus. Mesmo na sua rebeldia, eu ainda sou o seu Deus. E Deus, querido, vai dizer o seguinte, eu não vou dar somente água para vocês, não. O que vocês vieram fazer nesse deserto aqui? Nós viemos batalhar. Nós viemos aqui enfrentar um inimigo. Então deixa eu dizer uma coisa. Nem para a batalha vocês vão mais. Porque agora eu vou entregar o inimigo de vocês nas vossas mãos. E agora vocês vão saquear, aleluia, os vossos inimigos. Eu vou dar para vocês as cidades, eu vou dar os campos, eu vou dar a plantação dos inimigos, tudo para vocês. Os poços dos inimigos, vocês podem até encher de terra. Joga pedra lá, joga bastante terra lá e tudo. Porque tudo que é do vosso inimigo, eu vou colocar agora nas suas mãos. Fiquemos de pé, querido, no nome de Jesus. Glória a Deus. Nunca duvide, querido, da fidelidade de Deus. Nunca duvide, querido, da fidelidade de Deus. Quando Jó, querido, estava naquela prova, os irmãos sabem da prova de Jó. Doente, perdeu filhos, perdeu toda a sua riqueza. Mas a palavra de Deus vai nos dizer, querido, que Jó continuava o quê? Fiel a Deus. Não é isso? Só que a mulher de Jó, querido, olhava para Jó e ela não conseguia entender, irmãos, isso. E ela vai dizer para Jó o seguinte, Jó, deixa eu te dizer uma coisa, meu marido. Meu velho, deixa eu te dizer uma coisa. Abandona esse Deus, rapaz. Abandona esse Deus. Morre logo de uma vez, mas o que Jó diz para ela? Você fala como uma louca. Olha que coisa maravilhosa, querida. Ele está dizendo o seguinte, mulher, você está falando como uma pessoa que perdeu o juízo. O que Jó estava dizendo, querido? Jó estava dizendo o seguinte, olha, não dá para desconfiar desse Deus. Como é que eu vou abrir mão desse Deus? Não dá para desconfiar desse Deus. A culpa, querido, não é de Deus. Não desconfie de Deus, irmão, porque a culpa não é de Deus. Jamais a culpa será, aleluias, do Senhor. Você pode estar, querido, aleluias, no pior problema da sua vida, mas não duvide, querido, da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel.
Coloque a mão no seu coração, querido. Você que está em casa, por favor, querido, se você puder ficar em pé, colocar a mão também no seu coração para nós orarmos. Querido Deus e eterno Pai, eu te dou graças, porque, ó Deus amado, nesta noite o Senhor, ó Deus querido, nos permitiu estar, ó Deus amado, nessa noite, ó Deus querido, o Senhor pregando, ó Deus amado, a Tua palavra, meditando, ó Deus amado, na Tua palavra. Eu te peço, ó Deus querido, aleluias, ó Deus amado, que o Teu Santo Espírito que fala, aleluias, que muda, que transforma, o Teu Santo Espírito, ó Deus amado, aleluias, que tem o poder de nos convencer dos nossos erros, das nossas loucuras, dos nossos pecados, que o Senhor, ó Deus amado, nessa noite nos ajude a entender, ó Deus querido, aleluia, a razão, Senhor, aleluia, de tudo isso, ó Deus amado, que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, Senhor. Abra os nossos olhos, não permita, Deus amado, aleluia, Senhor, que a nossa visão, ela fique, ó Deus querido, ofuscada por causa das lutas, por causa dos problemas, por causa das dificuldades, ó Deus querido, que nós estamos enfrentando. Pai, que nesta noite possamos nos render, ó Deus querido, aleluia, ó Deus, ao Teu propósito, ao chamado, ó Deus amado, do Senhor em nossas vidas. Senhor, abençoa os meus irmãos que estão aqui nesta noite, abençoa meus irmãos, ó Deus querido, que estão em casa agora, que o Senhor possa trabalhar na vida, Deus amado, de cada um, para a glória, Deus amado, do Teu nome, ó Deus. Cumpra, Senhor, o Teu propósito em nossas vidas. Eu oro a Ti, no nome santo de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Ministério de louvor no nome de Jesus. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abrir os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente a Ti, Senhor. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Declara bem forte, igreja, vai com a gente. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. Bem forte, igreja, vai conosco. A minha fonte é o Teu
Glória a Deus, uma salva de palmas ao nosso Senhor, aleluia. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja do Senhor Jesus, como é que está o seu poço no seu deserto? Deus falou profundamente nos nossos corações nessa noite. Que nós venhamos nos preparar para a visita de Deus. Eu tenho certeza que o poço do teu deserto vai transbordar. Porque Deus o falou em nossos corações. E nós levamos para os nossos lares a porção necessária que precisa na minha vida e na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos andando já para o final. E eu quero aqui pedir, amada igreja do Senhor, que esteja conosco amanhã. Vai ter um culto aqui super abençoado e do qual você faz parte desse culto. Venha nos cultuar juntamente para o nosso Deus. Vai ser benção, tem sido benção e continuará sendo benção no nome santo de Jesus. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, vamos agradecer a Ele por essa noite maravilhosa, por esse culto, essa palavra que Ele nos concedeu nessa noite, em nome de Jesus. Eu preciso que toda a igreja ore para a glória de Deus. Pai querido, Pai amado, Pai santo, te damos graça, Senhor. Em gratidão, Senhor Deus amado, pela palavra do Senhor nessa noite, do qual falou profundamente o nosso coração. Continua, meu Deus e meu Pai, falando conosco, meu Pai querido. Continua, Senhor Deus amado, nos guiando, meu Pai, nos levando, Senhor Deus amado, do qual a Tua palavra tem confrontado o nosso coração. Que nós venhamos, Senhor Deus amado, a cada dia estar, Senhor Deus amado, atento toda a menção da palavra do Senhor, para que nós possamos, ó Deus amado, passar por esse deserto, Senhor, cantando o hino da vitória, sabendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor nos proporciona, Senhor Deus amado, aquilo, ó Deus amado, que agrada ao vosso coração. Faz-nos, Senhor Deus amado, a cada dia, Senhor, confiar mais na Tua palavra, acreditar mais no ídolo do Senhor, fazer com que, Senhor Deus amado, o Teu nome seja glorificado e exaltado através, Senhor Deus amado, da Tua palavra, do qual o Senhor Deus amado tem nos ensinado. Peço, Senhor, nesta noite, que nos leva de volta, Pai querido, Pai amado, de volta aos nossos lares, meu Deus, escoltado pelos anjos do Senhor. Senhor Deus amado, venha nos livrar de todo o mal, no nome santo de Jesus. Tudo aquilo, Senhor Deus amado, que levantar contra o povo do Senhor cairá por terra, porque a palavra do Senhor Deus amado é que nos garante, Senhor Deus amado, a nossa vitória está em Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, para que nós fosse verdadeiramente, Senhor Deus amado, disperso dos nossos pecados. Por isso nós confiamos na Tua palavra, Pai. Seja conosco, seja com a Tua igreja, o Teu povo, Pai santo e amado Deus, seja escoltado pela mão santa e poderosa do Senhor. Assim acreditamos e digamos amém, graças a Deus. Coloca vossas mãos no gesto de receber para a glória de Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja na minha vida, na tua vida, não somente hoje. Aqueles que crêem, diga amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele